Muito bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão, que é uma reunião ordinária da nossa Comissão de Comércio Exterior e Relações Internacionais, que, como sabem, está sempre precedida por uma palestra de um conferencista de renome nacional e internacional, como tem sido usual em nossos últimos encontros. Hoje temos a honra de receber o professor Olavo de Carvalho, que será apresentado pelo membro da nossa comissão, o professor Fernando Lobo Dessa, que vai nos brindar com uma palestra: o Brasil perante os conflitos da nova ordem mundial, oportunidades e desafios. E, professor Olavo, essa palestra também é gravada, depois é cedida para a videoteca da UAB, transmitida também no interior. Enfim, tem uma dimensão muito grande as palavras de Vossa Excelência nesse nosso evento. Passo a palavra, então, doutor Fernando Lobo Dessa. Bom dia a todos. Bom, fazer uma preleção sobre o professor Olavo de Carvalho é quase que uma redundância, porque os senhores devem acompanhar os seus artigos nos jornais. Ele, além de filósofo e escritor, é articulista do Globo, do Jornal da Tarde e da Zero Hora. O professor Olavo de Carvalho se destaca, além de ser um tratadista de Aristóteles, é um dos maiores filósofos da atualidade no Brasil. É um profundo conhecedor dos ensinamentos da filosofia clássica e combate com bastante argúcia e veemência a tendência de socialização do Estado e da supressão das garantias individuais. O professor Olavo defende com argumentos bastante argutos o liberalismo econômico e a liberdade de expressão, enfim, os direitos individuais clássicos. De modo que o professor Olavo é uma das maiores cabeças da atualidade na filosofia e no cenário filosófico brasileiro, que, portanto, dispensa maiores apresentações. Eu vou passar a palavra imediatamente a ele para que nós possamos beber das suas luzes. Então, professor Olavo, nós costumamos uma palestra de 30 a 40 minutos, seguidos debates, e encerramos por volta das 10 horas, se estiver bem. Obrigado. Então, bom dia a todos. Agradeço não somente o convite, mas as palavras gentis, não sei se exatas, mas gentis, ditas a meu respeito. Dito isto, entramos no assunto. O tema dessa palestra ele é temível, sobretudo porque não é possível você expor a sua visão de um conjunto de fatos quando esse próprio conjunto é desconhecido. Entre o Brasil e a situação mundial existe um abismo de informação que já vai para 30 anos. Se nós acompanharmos os livros e os estudos que têm sido publicados, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, a respeito, vamos dizer, da nova estrutura de poder mundial de 30 anos para cá, nós veremos que praticamente nada disto chegou ao Brasil. Nem mesmo uma obra escrita, por exemplo, pelo um filósofo belga que morou no Brasil durante 20 anos, que é o padre Michel Scoyans. Ele publicou um livro chamado La Face Cachée de l'ONU, A Face Oculta da ONU. O livro está publicado há mais de 10 anos, e mesmo sendo um homem conhecidíssimo no meio universitário brasileiro, o livro não saiu até hoje. Para aqueles que se interessarem, eu posso depois fornecer por e-mail, eu lhes dou o número do meu o endereço eletrônico, para lhes dar algumas indicações de livros com os quais nós podemos começar a tampar este buraco. Você vê que em todo o âmbito das ciências humanas, o documento escrito, ele corresponde exatamente àquilo que é, nas ciências da natureza, os dados sensíveis, a observação dos dados sensíveis. Isso quer dizer, aquilo que não deixa documento, não deixa registro escrito de maneira alguma, não é estudável, não é acessível a inteligência humana passado algum tempo. Só o que nos resta são os documentos escritos. Então, a condição inicial, a condição número 1, número 0, para qualquer debate a respeito, é que você tenha, vamos dizer, o total acesso aos documentos. A cada semana, eu fico mais impressionado de ver como acontecimentos
absolutamente fundamentais, essenciais para a compreensão do estado de coisas no mundo, não chegam ao conhecimento do Brasil nem pela mídia, nem mesmo pelo establishment universitário. Então, eu não sei realmente a que é devido isso, e também não interessa sondar as causas desta opinião, desta situação. Nós temos que aproveitar o nosso tempinho aqui para tentar preencher alguns pontos disso aí. Mas, se você observar a opinião, vamos dizer, a visão dominante na mídia e nas classes letradas brasileiras hoje, nós estamos acreditando piamente no tal do mundo unipolar. Quer dizer, existe uma grande potência que, quando a outra terminou, se tornou o poder dominante. E, ao mesmo tempo, ninguém pergunta, mas se tem um mundo unipolar, como é que tem tantos conflitos e tantas guerras assim? Né? Cadê no mundo onde existe ter duas expressões, é o mundo unipolar e pensamento único. No mundo onde você tem um poder unipolar e impera um pensamento único, de como é que as pessoas conseguem brigar tanto? Esta pergunta deveria surgir quase que instintivamente, mas ela jamais surge. Se nós, para começar a investigar a coisa, nada melhor do que ver o que se passa dentro do tal do poder unipolar. Quer dizer, supondo-se que os Estados Unidos sejam hoje a única grande potência, então é evidente que aquilo que se passa lá dentro nos dará uma imagem mais aproximada do esquema de poder no mundo. A presente eleição americana, ela mostra, vamos dizer, um divisor de águas que até hoje não foi muito bem, não foi nada compreendido no Brasil. A que correspondem exatamente essas duas figuras, vamos dizer, que não são simetricamente correspondentes de seus respectivos partidos, que são George Bush e Kerry? Por trás deles, existe nos Estados Unidos um conflito muito profundo entre duas concepções, vamos dizer, da função americana no mundo. Quando nós lemos o nosso noticiário, nós temos a impressão de que a ala do Bush representa a ala imperialista que quer dominar o mundo, e que o seu opositor, o John Kerry, é o indivíduo que pretende colocar um freio no imperialismo e deixar que as nações pequenas se autodefinam. Muito bem, só brasileiro acredita nisto. Não há ninguém no mundo que seja burro o suficiente para acreditar numa coisa desta. Por quê? Porque a sustentação do apoio a John Kerry e ao Bush, ela se define da seguinte maneira: Kerry está diretamente ligado, vamos dizer, a todas as grandes organizações que têm algo a ver com o poder global. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, etc, etc. Aquilo tudo que nos Estados Unidos se chama o establishment. O establishment é, vamos dizer, um nome de um conjunto mais ou menos de 200 grandes empresas ou 300 grandes famílias que sempre estiveram, vamos dizer, mais ou menos no poder nos Estados Unidos, e da qual você pode captar algo do pensamento dessa turma através da revista Foreign Affairs, que é a revista do Conselho de Relações Exteriores, tá certo? Se vocês estudarem a história do establishment, ele é exatamente o contrário do que se pensa dele no Brasil. Tudo que no Brasil se imagina como establishment, o establishment seria o topo do capitalismo, né? O comando geral do imperialismo yankee, e seria o suprassumo da direita internacional. Quando você vai rastrear a história do establishment, você verá que, desde o começo do século XX, em todas as eleições americanas, eles sempre apoiaram o candidato de tendência mais estatizante e socialista. Sempre, sempre e sempre. Qualquer sujeito que chegue lá com história de liberalizar a economia, ou com valores conservadores clássicos, nunca foi apoiado, com exceção do Reagan. O Reagan foi o único que apoiaram o candidato de tendência mais estatizante e socialista. Sempre, sempre e sempre. Qualquer sujeito que chegue lá com história de liberalizar a economia, ou com valores conservadores clássicos, nunca foi apoiado, com exceção do Reagan. O Reagan foi o único sujeito que conseguiu, vamos dizer, furar esta barreira. Por que o establishment é sempre
vamos dizer, estatizante e mais ou menos socialista. Para entender isso, é preciso investigar um mecanismo que é gerado pelo próprio capitalismo e que funciona assim. O sujeito, dentro da economia de mercado, ele prospera e enriquece de tal maneira, que quando chega a um ponto, vamos dizer, ele percebe que ele não tem mais motivos para continuar submetido às oscilações do mercado. O mercado que o produziu, daí para dentro, se torna uma ameaça para ele. Então, é preciso, vamos dizer, cair fora das leis de mercado para garantir a permanência da grande fortuna pelas gerações seguintes. O indivíduo, então, entra com um tipo de considerações que já não é capitalista, mas que é de ordem dinástica. Ou seja, já não se contenta em ser um grande capitalista, mas quer ser um dinasta, alguém que vai garantir o poder para a família por 2, 3, 10 ou infinitas gerações. Então, a partir desse momento, a abordagem que essas pessoas fazem da sociedade já não corresponde a uma perspectiva capitalista, mas a uma perspectiva de tipo aristocrático. É um poder de tipo aristocrático. Tá certo? O qual, por definição, independe da economia. O poder aristocrático, se você vê qual é a origem dele na Europa, a aristocracia europeia ela se forma no campo da guerra. São as pessoas que conseguiram organizar, vamos dizer, a resistência às invasões bárbaras e que com isso adquirem um poder, uma liderança e são premiadas pela comunidade com terras, dinheiro, etc, etc. Então, esta casta aristocrática ela aparece como um poder de ordem exclusivamente político-militar, nunca econômico. Quando vocês lerem, o poder da aristocracia se basear na propriedade feudal, você pode ter que estar falando com analfabeto. Tá certo? Ao contrário, a economia feudal, ela é produzida, quer dizer, como um efeito da constituição da casta aristocrática, que mesmo assim leva muito tempo. Quer dizer, para você entender como é que funciona isso, existe uma cena do Salammbô de Flaubert que resume muito bem isso. São dois soldados conversando ali das guerras contra Cartago. E um diz assim, olha, quando esta droga terminar, eu vou para casa comprar uma fazenda, tá certo? E vou plantar e vou enriquecer. Né? Eu vou comprar um arado e vou plantar e vou enriquecer. E o outro puxa a espada e diz, eu não preciso de arado nenhum, está aqui o meu arado. Então, esta é a diferença entre o poder aristocrático e o poder econômico. Tá certo? O poder aristocrático ele se forma pelo não pelo poder, vamos dizer, pela força do dinheiro, mas pelo poder de matar. É um poder essencialmente militar, que aos poucos, vamos dizer, se converte num poder político. Ele independe, tá certo, da economia pelo simples fato de que o pobre armado é sempre mais poderoso do que o rico desarmado. Tá certo? Em qualquer assalto de rua, você vê quem é que representa ali o poder econômico. É a vítima. Não é isso? Hoje em dia, o brasileiro é muito dinheirista, ele acredita só em dinheiro. Fala, olha, dinheiro funciona, mas tem uma coisa que funciona mais. Tá certo? Um 38 encostado na sua cabeça funciona enormemente mais. Então, quando algumas, vamos dizer, grandes fortunas se tornam maiores ainda e começam a raciocinar em termos dinásticos, elas têm que vencer o próprio mecanismo da economia de mercado que as constituiu. E só tem um jeito de fazer isso, você tem que dominar o Estado. Tá certo? Então, quer dizer que o poder destas grandes organizações, é econômico até um certo ponto, depois ele se converte num poder político-militar que já independe do curso das coisas econômicas. Por quê? Porque tem os meios de dirigir, de dominar, de estrangular esse mecanismo do mercado. A essas pessoas eu chamo os metacapitalistas. Metacapitalistas é que eles começaram como capitalistas, mas já transcenderam a condição de capitalistas e se tornaram uma espécie de nova casta aristocrática. Tá certo? A estas pessoas você pode dizer que o capitalismo como tal, o capitalismo liberal, não interessa mais. Então, qual seria a alternativa? O comunismo? Já claro que não.
porque há muitas décadas, claro que eles poderiam constituir um Estado comunista, você constitui uma nomenclatura, você domina o Estado e você fica lá eternamente, seria possível fazer isso. Politicamente sim, o que não é economicamente. Porque a economia comunista, a partir do instante em que você estatiza todos os meios de produção, ela se torna completamente inviável. Isso já foi demonstrado em 1922 pelo Ludwig von Mises, quando ele diz o seguinte, ele diz, olha, o que é o comunismo? O comunismo é a economia planificada, tá certo? Para você fazer a economia planificada, você precisa fazer um negócio chamado cálculo de preço. Como é que você faz o cálculo de preço? Através do mercado. Se você abole a economia de mercado, não tem preço, portanto não tem cálculo de preço, portanto não tem economia planificada. Então, quem quer que tenha acreditado por 2 minutos em economia comunista, tá certo? Acredita no quadrado redondo, tá certo? Então, isso aí, você não pense que a elite econômica ou que a elite governante soviética não sabia disso, sempre souberam, tá certo? Então, economia, quem quer que diga, nós vamos aqui implantar uma economia comunista, você não vai não. O que você vai fazer é o seguinte, você vai chamar de comunismo e você vai criar um capitalismo subterrâneo, clandestino, que representará, como representou na Rússia, mais de 50% da economia. Tá certo? E em cima você vai maquiar com um planejamento comunista, feito todinho, exatamente como foram feitas as estatísticas soviéticas, na base, vamos dizer, de dados falsificados. As estatísticas soviéticas não é que elas eram falseadas, elas eram totalmente inventadas. Não havia lugar no mundo onde o governo ignorasse tão majestosamente a realidade da economia do que na União Soviética. Tá certo? Quer dizer, aquele que parecia ser a economia mais dirigida do mundo era a economia mais anárquica do mundo. Como é que você vê isso? Vocês já repararam como no dia seguinte da queda do comunismo apareceram milionários russos? Tem do dia para a noite. Como é que pode ter tanto bilionário se não tinha propriedade privada dos meios de produção? Resposta, tinha, sempre teve. Só oficialmente é que não tinha. A cúpula soviética, então, deixava que esse capitalismo subterrâneo, vamos dizer, se desenvolvesse, porque era isso que sustentava a economia. Então, isso quer dizer que a cúpula do movimento comunista no mundo já sabe disto há 70 anos. E a fórmula mais tarde adotada pela China, que é o regime chinês atual, quer dizer, nós temos uma estrutura de poder comunista em cima de uma economia mais ou menos capitalista, esta é a grande fórmula para a neo-aristocracia. Está compreendendo? Nós temos os dois tipos de poder. Nós somos os donos dos grandes grupos econômicos e nós somos os donos do partido. É por isso que você verá esses fenômenos que tantas pessoas não conseguem entender. Por que a Fundação Rockefeller financia o Fórum Social Mundial? Se eles são capitalistas, como é que eles financiam o comunismo? Digo, isso é só para quem não entendeu a sutileza do negócio, que na verdade é bastante simples. Se você, depois de explicado, você entende como é que funciona isto. Eles podem fomentar a política socialista no mundo inteiro porque eles sabem perfeitamente que a tal da economia comunista nunca chegará a ser implantada, ela sempre ficará no meio. O socialismo meia bomba. E no socialismo meia bomba, quem ganha? Eles mesmos. Está entendendo? Então, só basta você fundar assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Né? Vai lá, pede dinheiro para a Fundação Rockefeller, eles vão te dar. Agora, se você disser, não, nós queremos aqui uma fundação de ideais conservadores, judaico-cristãos, etc. Ah, não, esse não pode. Por quê? Porque isso aí periga, né, de representar um problema sério para eles. A única coisa que eles temem realmente é o império das leis de mercado. Eles querem o mercado, mas o mercado deles, evidentemente. Então, é o meio mercado. É meio mercado e meio socialismo. Eu digo, perfeito, esta é a síntese, este é o regime chinês. Está compreendendo? Então, se você estudar a história do establishment, tá certo? Assim, empresa por empresa, pessoa por pessoa, ideia por ideia, não nas grandes generalizações sociológicas, mas rastreasse um por um o que foi que o sujeito disse, você verá, por exemplo, que dali saiu, depois da guerra, a famosa política de contenção do comunismo. Já ouviram falar de George F. Kennan? George F. Kennan era um diplomata, filósofo americano,
que inventou a estratégia de contenção do comunismo. Eu digo, olha, suponha o seguinte, que você está armado até os dentes, rico, tá certo? E você está sendo desafiado por um sujeito pobre e desarmado, não é isso? Mas que quer acabar com você. Tá certo? O que você faz? Você dá um tiro nele ou você se limita a contê-lo? Esta era a situação no fim da Segunda Guerra. A União Soviética estava absolutamente devastada, a sua economia em frangalhos, o exército não existia mais, mas mesmo assim tinham aquela posição agressiva de se expandir e tomar o mundo. Daí chega o americano e diz, não, nós vamos fazer uma política de contenção. Hoje, a contenção é mostrada como se fosse, vamos dizer, uma decisão da extrema-direita, mais extremada. Imagina que coisa, tentaram conter o comunismo. Mas acontece que a alternativa que se discutia na época não era entre você conter o comunismo ou você deixar ele fazer o que quisesse. Era entre contê-lo e destruí-lo. E optaram pela contenção. Tá certo? Então, a contenção significa o seguinte, o comunismo é tremendamente útil para nós. Nós não podemos acabar com ele. Se acabar com ele, nós vamos ter que inventar outro movimento socialista para pregar a estatização da economia por toda parte. E como eles já estão fazendo isso, então deixa que façam, porque eles implantar o regime que eles estão dizendo, eles não vão fazer porque ele é economicamente inviável. Todas as vezes que eles tentarem fazer isso, eles vão se endividar, e para quem que eles vão pedir dinheiro? Para nós mesmos. Como sempre aconteceu, né? O regime comunista sempre sobreviveu de ajuda ocidental, estatal ou privada. Então, não vale a pena acabar com o comunismo, é preciso contê-lo. Então, quer dizer, esta pequena consideração estratégica dessas grandes fortunas custaram aproximadamente, no mínimo, 40 milhões de vidas humanas, que foi o que o comunismo matou depois disto. Então, as pessoas que tinham meios de liquidar com aquilo já depois da guerra, não liquidar, não, deixa crescer, é bom para nós. Então, quando as pessoas imaginam que essa grande elite econômica é cínica, eu digo, você não sabe o que é cinismo, põe cinismo nisso, é muito mais do que você está pensando. É? Então, você pode ter certeza que hoje todos os movimentos comunistas, revolucionários, ONGs, direitos humanos, igualitarismos, etc., todos são financiados por eles só por causa disso. Então, isso quer dizer que os próprios impulsos que você possa ter, vamos dizer, de rebelião ou de revolta contra este poder, são usados por ele mesmo. É como se você dissesse, olha, eles compraram todo mundo. Então, você vê, agora, por exemplo, quando o presente governo começa a estudar a chamada privatização da Amazônia. Vamos entregar a Amazônia à administração de ONGs internacionais. Eu sempre disse isso, como eu estou informado do assunto, eu sempre disse, olha, vocês querem saber o que é entreguismo? Espera o PT chegar no poder. Tudo que você diz de entreguismo que houve até aqui vai ser fichinha. Eles vão tomar e vão entregar tudo no dia seguinte. Vocês, como? Mas eles são esquerdistas, anti-americanos, anti-imperialistas, etc, etc. Eu digo, tudo conversa mole, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o grande imperialismo que existe hoje não é o imperialismo propriamente americano, é o imperialismo global, tá certo? Que alia o establishment americano a estes grandes movimentos esquerdistas, entre aspas, que até hoje se deve usar até isso entre aspas, do mundo, aos grandes organismos internacionais e aos remanescentes do poder soviético. São todos parentes, todos trabalham juntos, e para você confirmar isso é só você perguntar quem paga quem financia quem. Existe um site na internet que chama Activist Cash, o dinheiro dos ativistas. É só você ver lá, você vai rastreando, olha, aqui saiu o dinheiro do fulano, banco tal, para a ONG tal, que repassou para não sei quem, aí você vai entender que existe, vamos dizer, é uma rede de sustentação do poder global, que vai desde o establishment nova-iorquino, tá certo, até o MST. Quem pode resistir contra uma coisa dessa? Ninguém. Agora, quem está contra? Quem está contra são os conservadores americanos. Só que contra, peraí, também não tanto. Então, alguns estão contra e outros estão quase contra.
Por quê? A sociedade americana, o grande segredo do sucesso dela é o que está explicado no livro do Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, onde eles, olha, eles aqui conseguiram fazer uma coisa extraordinária, que é uma síntese de economia liberal com moral tradicional judaico-cristã. Só lá tem isto, mais lugar nenhum. E acontece que este novo esquema de poder internacional, ele não quer nem uma coisa nem outra, não pode ter nem economia liberal, tá certo? Por quê? Porque isso aí corroeria, vamos dizer, tornaria vulnerável de novo o poder do establishment, ele estaria novamente à mercê da economia de mercado, em vez de controlá-la, tá certo? E também não pode ter a moral judaico-cristã, porque se você tem uma moral estabelecida de ordem tradicional, então o povo se comporta de acordo com aquela moral. E você, para dirigir o curso dos acontecimentos históricos, é preciso que você invente a moral. Para você mudar a conduta das pessoas, você tem que ter os meios de, em poucos anos, você trocar os valores morais delas, tá certo? De modo que elas aceitem aquilo que antes consideravam inaceitável. Então, quando você vai ver toda a grande revolução dos costumes morais que tem no mundo, é o movimento gay, é isso, é aquilo, da onde sai a grana? Dali mesmo. Não porque eles estejam muito interessados em gays, etc. Claro que não. O que importa não é o conteúdo destes movimentos. O conteúdo é só para contentar os militantes. O que importa é o efeito real, o efeito objetivo que estas coisas têm na sociedade. Se você tem ao mesmo tempo, vamos dizer, centenas de movimentos corroendo os princípios morais antigos e propondo novos, o que acontece? Vamos dizer, a própria aceleração da mudança, tá certo? Torna impossível as pessoas se adaptarem seriamente à nova situação. Então você acaba vivendo de simulação. E na hora que você começa a viver de simulação, você perdeu consistência como ser humano. Você não é mais senhor das suas decisões. Você é uma pessoa inteiramente vulnerável à influência de fora. Para você ver a rapidez com que as pessoas mudam de opinião, tá certo? Assim, do dia para a noite, só porque a mídia disse isto, disse aquilo, vocês experimentem ver o que se passa na área médica. Por exemplo, diz, tal coisa faz mal. No dia seguinte, todo mundo fora daquela coisa. Você não sabe se faz mal mesmo. Então, esta área, estas campanhas médicas que alertam contra isso ou aquilo, elas são, por exemplo, uma espécie de laboratório de controle social. Você pode dizer, hoje, o prazo que o establishment necessita para mudar as atitudes da humanidade inteira sobre o que quer que seja é de aproximadamente 3 meses. Tamanho, vamos dizer, o poder que isto concentrou nas mãos. E aquelas correntes, organizações que acreditam, que você acredita, que elas mesmas acreditam estar fazendo oposição a isso, acreditam que são os anti-imperialistas, são financiados pela mesma central. Tá certo? Ora, nos Estados Unidos, um certo grupo de pessoas intelectuais conservadores há 50 anos começou a perceber esta coisa e falou, peraí, nós não queremos isso. Nós queremos viver no antigo sistema americano. Nós queremos a moral judaico-cristã, queremos as liberdades individuais, tampouco nos lixando para isso. Quanto à posição americana no mundo, nós nos contentamos em ser a nação mais rica, mais poderosa, mais culta, etc, etc. Nós não queremos inventar não queremos ter que administrar o mundo inteiro. Tá certo? A loucura atual é tamanha que é este pessoal que aparece na mídia como se fosse os imperialistas que querem dominar o mundo. E outro, justamente a Fundação Ford, Rockefeller, etc, etc, por trás de Kerry, aparece como se fossem os anti-imperialistas. Né? Eu digo, bom, no mundo, hoje em dia, está um pouco difícil enganar as pessoas a esse ponto. Nos Estados Unidos não conseguem enganar, mas aqui enganam a todos por causa da falta total de informação circulante.
Tá certo? Vamos dizer, a bibliografia existente sobre isso é tão grande, que eu não consigo sequer completar a lista de livros. Vamos dizer, eu comprei e li uns 200. Que ninguém leu aqui, ninguém nem sabe o que é isso, ninguém sabe do que eu estou falando. Tá certo? Pega a pessoa mais culta do país, elas não sabem. Por quê? A informação circulante depende apenas de dois meios: mídia, os jornais, televisão, e o movimento editorial. E quando você vai ver as pessoas que mandam em mídia e movimento editorial, que não são os respectivos donos, porque hoje uma redação de jornal tem uma autonomia extraordinária, são todas pessoas que, de um modo ou de outro, estão ligadas a esses mesmos movimentos, né, que, por serem americanos, anti-americanos, acreditam que são anti-imperialistas. Então eu digo, olha, houve uma conspiração geral das ilusões. Eu engano você, você me engana, né, eu conto uma história da carochinha para você, você conta uma para mim, e nós todos estamos contentes. Resultado, ninguém busca uma informação fora do que está circulando há 30 anos, tá certo? Não é proibido buscá-la. Você pode perfeitamente, né, importar os livros, observar o site da internet, mas acontece que, pela média, ninguém se lembra de fazer isso. Quando você começa a fazer isso, você descobre que as coisas não eram exatamente do jeito que você imaginava, você fica muito confuso, porque você estava imaginando, vamos dizer, qual é a visão antiga. Existe aqui o imperialismo, o capitalismo, que está aliado a, vamos dizer, imperialismo, que está aliado a valores conservadores, etc, etc. E, por outro lado, existe, vamos dizer, o socialismo, que está aliado ao nacionalismo, ao anti-imperialismo, etc, etc. De repente, toda a sua cabeça fica bagunçada. Quando você percebe que os estereótipos que você está usando não correspondem à distribuição real dos papéis dos agentes efetivos. Quando você vê que, veja só esse dado, por exemplo, eu lembro quando teve o Fórum Social Mundial, eu estava em Porto Alegre, né, e eu tinha ido dar um curso lá e me botaram num hotel de 5 estrelas. Tá certo? E de repente o hotel de 5 estrelas estava cheio de pés rapados. Tem um monte de cara de MST, sem terra, quer dizer, vocês sem terra num hotel de 5 estrelas. Eu digo, como é possível uma coisa dessa? Eu, do meu bolso, não poderia pagar este hotel. Eu só estou aqui porque me chamaram por um dia para dar uma conferência. Como é que eles conseguiram aí? Quem pagou isso? Quando você vai ver da onde sai a grana, é Fundação Ford, Fundação Rockefeller, etc, etc. Fala, pera um pouquinho. Uma das boas maneiras de você saber qual é o sentido do que o sujeito está fazendo é saber de onde vem o dinheiro dele. Não é isso? Porque ninguém vai pagar para você fazer o contrário do que ele quer. Isso aí, você pagaria? Não é isso? Então, hoje em dia nós continuamos raciocinando e tentando escrever a situação internacional nos termos dos estereótipos dos anos 50. Tipo assim, o petróleo é nosso, né? A Amazônia é nossa. Eu digo, por exemplo, você quer defender a Amazônia contra quem? Contra o imperialismo yankee. Eu digo, mas você faça a lista das ONGs que estão lá, não tem nenhuma americana, pô. É belga, é alemã, e são todas, vamos dizer, reconhecidas pela ONU. Existe uma ONG que pode pedir registro na ONU de maneira que ela passe a integrar o esquema da ONU. Tá certo? E todas as ONGs que estão lá são desse tipo. Então, claro que tem algumas que, vamos dizer, tem indivíduos e até grupos americanos que financiam, mas não tem nada a ver com o governo americano. O esquema está na ONU e não no governo americano. O governo americano esqueceu da América Latina há 20 anos. Ele não está fazendo absolutamente nada aqui. Para disfarçar a tremenda penetração desse novo poder internacional, o pessoal fica gritando contra o imperialismo americano e acredita, por exemplo, que o imperialismo americano vai atuar através da ALCA. Eu digo, mas como pode ser através da ALCA se o tratado a ser discutido na ALCA não está nem escrito ainda, não houve proposta nenhuma? Como é que você pode dizer que uma proposta é escorchante se ela não foi feita? E se a redação da proposta incumbirá também a você? Né? É a mesma coisa assim, você quer fazer um negócio comigo? Vamos sentar e conversar. Você está querendo me roubar, esse é proposta leonina. Eu falo, mas eu não fiz nenhuma, pô. Então, a ALCA não existe, tá certo? E se ela existir, se ela vier a existir,
Então, a quem ela favorecerá? Supondo-se que haja um negócio leonino, a estes mesmos grupos. Estes mesmos que subsidiam o MST, etc. É sempre a mesma coisa. Então, é o seguinte, olha, eu acredito mesmo que existe um mundo unipolar, mas não está nos Estados Unidos. Embora uma boa parte de seus componentes sejam americanos mesmo. Para você ver como a gente enxerga as coisas invertido nesse país, faça uma análise do que aconteceu na Colômbia. A toda hora você vê aí circulando protestos contra, vamos dizer, a ingerência americana na Colômbia, o imperialismo americano que está lá para sufocar os pobres narco-guerrilheiros que são heróis da liberdade, etc. Vocês nunca viram isso? Todo mundo diz isso. O Plano Colômbia, uma ingerência imperialista. Como é que funcionou o Plano Colômbia? O Plano Colômbia do governo Clinton foi formulado na seguinte base: nós, americanos, nós damos toda a assistência ao governo colombiano para que combata o narcotráfico com uma condição: não toque na guerrilha. Resultado, todos os cartéis vieram abaixo. E ficou tudo para quem? Para a Farc. Graças ao Plano Colômbia, a Farc se tornou, vamos dizer, o maior poder militar latino-americano com um orçamento superior ao de todas as forças armadas latino-americanas somadas. Você vai dizer, mas que burrada do governo Clinton. Eu digo, você acha que o governo Clinton é meio burro a ponto de fazer uma coisa dessa? Se você ajuda a combater todos os delinquentes menos um, o que acontece com esse um? Ele se torna o único, né? Ou seja, isto é claro que foi intencional. Ora, passado um tempo, você vê que o presidente da Bolsa de Mercadorias de Nova York, cujo nome me esqueço, é um sobrenome italiano, foi fazer uma visita ao Raul Reyes, visita de cortesia ao comandante-geral das Farc, e ficaram 3 dias lá no meio do mato conversando, sabe-se lá sobre o quê. O que se sabe é que 1/3 da grana que circula pela Bolsa de Mercadorias de Nova York é do narcotráfico. Então, você vê, o pessoal de fora fica achando assim, não, o imperialismo americano está sufocando, né, a pobre guerrilha. Eu digo, não está sufocando nada, está ajudando. Mas, vamos dizer, os estereótipos de que existe aqui o nacionalismo de esquerda contra o imperialismo americano ainda continua na cabeça de todo mundo. Ou seja, nós já estamos... Nós somos como um ator que, assim, que, olha, esse sujeito aqui está representando o Hamlet, está fazendo um baita sucesso no Hamlet, aí acaba a temporada do Hamlet e chamam você para representar o Otelo. Tá certo? E você chega lá no Otelo e continua, ser ou não ser, essa questão, etc. Você está a peça anterior está completamente deslocado da nova situação. Eu não digo que entenda perfeitamente a nova situação, não, também não entendo. Isso aí é muito complexo, é muito abrangente demais. Isso não é coisa para uma cabeça humana, isso é coisa para alguns milhares de cabeças humanas tentando pensar, tá certo? E, infelizmente, eu só tenho a minha. E pode ter certeza que ninguém está me ajudando a entender isso. Ao contrário, ninguém parece que quer entender. Na mídia, pelo menos, não querem. Quando você levanta essas perguntas, dá aquele mal-estar, aquela coisa assim, e todo mundo varre a poeira para baixo do tapete. Ou então inventa, não, você está falando isso porque você é um direitista extremado. Eu não sei se eu sou direitista extremado, não sei, estou querendo saber. Você está entendendo? Para mim, as pessoas se definem por direita e esquerda, não pela análise que elas fazem da situação, mas pelo tipo de proposta que elas oferecem para um regime, não é assim? Eu nunca ofereci proposta nenhuma. Se perguntar qual é o melhor regime para o Brasil, eu falei, eu não sei. Eu não tenho capacidade para inventar isso, não. Eu me limito a tentar investigar o que está acontecendo aqui. Então, quando o que está acontecendo é descrito em termos, vamos dizer, que desfavorece uma certa corrente que quer o poder, bom, ela vai dizer que você faz parte do inimigo. E como no Brasil ninguém pensa com a própria cabeça, quer dizer, cada um só repete o discurso que o partido mandou dizer, ou que o grupo mandou dizer, eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa. Eu não pertenço a partido nenhuma, organização nenhuma, igrejinha nenhuma, sociedade secreta nenhuma, está entendendo? Eu mal pertenço à minha família, está entendendo?
Tá compreendendo? Não, porque eu passo 80% do tempo fora de casa. Veja que quando eu chego lá, os caras não me conhecem mais, entendeu? Então, falou, olha, a única sociedade que eu estou ligado é aquilo ali, você está entendendo? Mesmo assim, é uma participação muito tênue, né? A minha... eu chego lá... Pô, eu estou entendendo, eu acho que eu estou mais ou menos... Mas se eu disser, vamos dizer que eu estou maluco. Porque ninguém... Ninguém tem mais a certeza de que você é um louco idiota do que o sujeito que ignora tudo sobre o assunto do qual você está falando. Não é isso? Quanto mais ignorante, tá certo? Mais ele vai estranhar o que você está dizendo. E daí o que você está dizendo vai parecer muito esquisito, então, evidentemente, o louco é você. Então, isso quer dizer que, no Brasil, na situação presente, a única força infalível, tá certo, em favor de um argumento é a total ignorância do assunto. Quanto mais ignorante, mais autoridade você vai ter. Tá certo? Por quê? Como o assunto é totalmente desconhecido por todo mundo, quem quer que tenha estudado o assunto dirá coisas esquisitas. Não é isso? Vamos dizer, para o caipira tudo é esquisito. Não é isso? Ele chega lá numa cidadezinha no interior, tudo que você fala da cidade grande, para ele vai parecer esquisito. Então, aqui nós estamos mais ou menos nessa situação. A quantidade de informações que estão faltantes para a gente poder entender, para poder mapear a situação da nova ordem mundial, é enorme, é inabarcável. E eu mesmo comecei muito tarde. Eu comecei a colecionar livros sobre isso, vai fazer o quê? Uns 8 ou 10 anos? Eu devia ter começado 20 anos antes. Quer dizer, quando eu vejo vamos dizer, a profundidade, a seriedade das discussões que tem nos Estados Unidos, quer dizer, a consciência que as pessoas têm da complexidade da situação e dos perigos da situação lá há mais de 20 ou 30 anos, e eu vejo, pô, eu estou chegando agora, o pau está comendo aí, e no Brasil todo mundo está pensando que a briga é outra. Tá? Então, a sensação de estar realmente, sabe, num hospício é muito grande. Eu tenho essa sensação o tempo todo. Eu lembro do filme O Dr. Mabuse, do Fritz Lang. O Dr. Mabuse era um jogador trapaceiro que tomava dinheiro, hipnotizava o adversário e tomava toda a grana dele. Daí prendem o cara, né? Prendem e o juiz chega à conclusão de que ele não é bom da cabeça e manda ele para que ele não é só um criminoso, ele tem algo errado na cabeça dele, manda ele para o hospício. Então o que ele faz? Ele ajunta os loucos e monta uma revolução e os loucos tomam o poder. Entendeu? Eu digo, mas isso está acontecendo aqui. Nós conseguimos fazer um país que está totalmente fora da realidade universal. Aqui, por exemplo, a gente fala de Estados Unidos o dia inteiro. Os americanos não sabem nada do que está acontecendo lá. Nada. Nós chegamos ao ponto de imaginar o contrário. Quer dizer, o Bush passa a representar a nova ordem mundial e o Kerry, né, é o sujeito, vamos dizer, ele é inimigo da nova ordem mundial. Não é possível você pensar uma coisa dessa. O que existe é o seguinte, o Kerry é 100% homem do establishment, como Bill Clinton também era. É o homem do metacapitalismo, é o homem do socialismo meia-bomba, que é o socialismo dos ricos, que é o único socialismo que existe. Tá certo? E o Bush é mais ou menos, meio a meio. Tá entendendo? Por quê? Quando você vai ver, bom, tem algumas coisas em que a política dele é contrária a isso, mas em outras cede em 100%. Isso quer dizer que hoje você tem uma luta desigual entre nova ordem mundial e uma oposição parcial em alguns lugares. Entendeu? Nos Estados Unidos, essa oposição é representada pelo Bush, representada muito mal, porque ele, assim, ele é meio humorista, dá no cravo ou na ferradura. Por exemplo, você vê que a dissolução das soberanias nacionais faz parte deste programa da nova ordem mundial 100%. Isto é item fundamental. Como é que você faz para destruir as soberanias nacionais? Eu digo, é simples. Você começa por criar normas de educação que sejam aplicadas uniformemente em todo o mundo. Você sabe que o Brasil tem ministro da educação só põe uma coisa. Para ir até a sede da ONU, perguntar lá, como é a receita, mestre? Pega lá, vem aqui e repassa, já adota isso aqui. E foi o que fez o Paulo Renato. O serviço dele consistiu nisto, tá certo?
E é assim no mundo inteiro. Se você for na Zâmbia, os parâmetros educacionais são os mesmos. E os parâmetros educacionais vêm com toda aquela conversa mole, politicamente correta, coitadinhos dos gays, coitadinhos das minorias, coitadinhos não sei o quê. E você pensa que você aderindo a isso, você está indo contra o imperialismo e a nova ordem mundial. Mas é ele que está pagando para você dizer isto, pô. Todas estas questões, gay, minoria e tal, são objetivamente irrelevantes. Todas elas. Só interessa a função que desempenham no conjunto. Você quer ser a favor de gay? Seja. Você quer ser a favor, você quer ser contra? Seja. Isto não influi nem contribui, como dizia o Paulo Francis. Entendeu? Isso não fede nem cheira. O que importa é que tem que ter, entre aspas, movimentos sociais. Um montão de movimento social. Quanto mais movimento social tem, você cria, assim, por exemplo, conexões, redes internacionais. Você cria aqui, sei lá, a associação dos... em prol das crianças carentes de cor verde com bolinhas. Entendeu? Então, imediatamente aquilo será integrado, quer dizer, na rede internacional criada pela ONU, vai circular verba para este movimento, tá certo? E você criará lealdades internacionais que são muito mais profundas do que qualquer lealdade nacional. Qualquer pessoa ligada a qualquer movimento social no mundo, ela está mais, vamos dizer, o vínculo político dela é muito mais com a rede internacional do que com o seu país. Então, imediatamente, acabam as soberanias. Você não precisa acabar com elas no papel. Porque, veja, a grande mudança social, cultural e política que está sendo implantada no mundo, ela não é uma obra de improviso. As pessoas ficaram 100 anos pensando isto. Quando surgiu o primeiro plano de nova ordem mundial? Surge em 1650 com um sujeito chamado João Amos Comenius. Um educador, nascido, parece, na Morávia. Quando você vê o plano do Comenius e você vê a estrutura da ONU, eu digo, mas é o plano do Comenius, igualzinho. Isto veio sendo discutido em elites intelectuais e financeiras e políticas no mundo durante todo este tempo. Entendeu? A bibliografia existente em torno é absolutamente inabarcável. Se você disser, olha, eu quero fazer uma história das ideias de nova ordem mundial, você vai dedicar a sua vida e não vai terminar. Por volta no fim do século XIX, um sujeito chamado Cecil Rhodes, que era um milionário inglês, fundador da Rodésia, ele criou um sistema de bolsas de estudo para criar uma elite intelectual mundial capaz de discutir essas coisas e, eventualmente, chegar a uma nova ordem mundial. Não se trata de uma conspiração, como as pessoas dizem. Não, tudo isso é público. Tá certo? Se torna um pouco misterioso para o cidadão comum por um motivo muito simples. São ações de tão longo prazo que ultrapassam o prazo de vida das pessoas. São planos feitos para 100, 200 ou 300 anos depois. E isso, na cabeça do cidadão comum, é invisível. Como é invisível, ele vai dizer que é uma conspiração. Então, mas neste mesmo momento, enquanto nós estamos discutindo e conversando sobre isso aqui, você pode ter certeza que tem umas 100 ou 200, tá certo? Comissões da ONU, think tanks, elites universitárias, etc., etc., discutindo novas modificações políticas, culturais, etc., que resultarão na mundialização do poder. Eles fazem isso dia e noite. Praticamente não se faz outra coisa no mundo senão fomentar a tal da nova ordem mundial, seja sob o aspecto de servi-la diretamente, seja sob o aspecto de você criar uma pseudo-oposição que já está financiada e controlada por ela. Estão compreendendo? Qual é a nossa posição no meio disso? A resposta é simples. Nós não somos nada, nós não mandamos absolutamente nada e nós sequer sabemos o que está acontecendo. Nós somos o marido traído, o último a saber. Tá certo? Então, o que é para fazer? Como é que vamos orientar a nossa política? Não dá para orientar a política. Primeiro, você teria que tentar saber o que está acontecendo. A minha sugestão é essa. Vamos começar a estudar o problema. Vamos nos informar e vamos saber. Tá certo?
vamos tentar nos atualizar com as melhores discussões que tem a respeito. Tá certo? Claro que circula muita bobagem contra a nova ordem mundial também, porque tem pessoa que fica assustada, fica traumatizada, fica um horror, tá certo? Então, daí cria uma literatura de tipo teoria da conspiração. É claro que a palavra conspiração, a própria ideia de conspiração é de uma imbecilidade fantástica. Ninguém faz uma conspiração para vencer depois de morto, faz? A conspiração é um empreendimento político determinado para o sujeito alcançar um resultado concreto. Uma coisa que atravessa 100, 200 anos, fala, não tem conspiração nenhuma. O que você tem, vamos dizer, é uma continuidade de uma ação histórica, tá certo? Que, na quase totalidade dos casos, não tem absolutamente nada de secreto, mas que às vezes ultrapassa um pouco a imaginação das pessoas, do cidadão comum. Mas nós não somos cidadãos comuns. Nós somos gente de estudo, nós somos uma elite universitária, tá certo? Nós somos gente letrada, nós temos outras obrigações. O cidadão comum, o homem que está aí varrendo a rua, ele não tem obrigação nenhuma de entender isso e nem de tentar entender, mas nós temos. Você quer me ver ficar brabo? É chegar um sujeito para você com um diploma universitário, às vezes professor universitário, dá um palpite sobre um assunto que ele não entende absolutamente. E daí você sugere 2 ou 3 livros para eles. Olha, você, para entender esse assunto, você precisa ler esses livros. E daí o sujeito protesta, diz, não, você vem com pedantismo para cima de mim. Diz que se você acha que você se informar sobre o assunto é pedantismo. Agora, me responda o seguinte, se você não tem interesse pelo assunto suficiente para você ler alguns livros, por que eu devo ter interesse ao ponto de ouvir a sua opinião? Por que eu vou me interessar por um assunto que não interessa àquele que está falando dele? Não, é um absurdo total. Não é isso? Ademais, vamos dizer, os livros, em assuntos das ciências humanas, os livros não são, vamos dizer, um pedantismo, uma erudição que você colocou em cima. Eles são o documento. Eles são a matéria-prima da discussão. Documento escrito é tudo, é 100%, é tudo o que nós temos. Como é que um juiz vai julgar um processo? Ele vai se transportar, vamos dizer, telepaticamente e retroagir, tipo Exterminador do Futuro, retroage ao passado para ele lá, né, assistir o crime. Então ele não pode fazer nada disso, ele depende de um negócio que chama os autos. O que é os autos? Papel. Papel escrito. Tudo nas ciências humanas é assim, porra. Então eu digo, olha, o material para nós discutirmos o assunto são tais livros, tais trabalhos publicados Tem 3 coisas, você tem livros, você tem trabalhos publicados em revistas científicas e você tem documentos originais. Você tem que ter tudo isso na mão. A hora que você juntou o conjunto da documentação, bom, então eu dominei as informações básicas, agora vamos começar a pensar em cima. Tá certo? Mas o sujeito já está pensando sem nada disso. Daí você quer dar os documentos, não, não quero. Você já pensou, o juiz que já julgou o processo, daí você chega com os autos, só que excelência. Não, não quero. Isso é pedantismo. Eu juro para você que eu até hoje não participei de uma discussão pública em que não tivesse alguém dizendo isso, ou todos. Já assim, já tem pessoa que chegou a romper relações comigo por causa disso. Diz, olha, meu filho, a bibliografia básica, a informação básica sobre esse assunto que eu estou falando, são tais livros. Eles consistem em matéria-prima. Você lê isso, você se informa, e daí você cria a sua opinião, e daí vamos discutir. Mas por enquanto não, nem começou. Você está entendendo? Daí a pessoa recusa. Não, isso é pedantismo, você quer me impor, você quer bancar a autoridade. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Para mim, prepotência, autoridade, é o contrário. Você não precisa dos documentos, você já julgou. Né? Eu tenho apenas um cérebro humano, para entender alguma coisa, eu primeiro preciso me informar, dá um trabalho miserável. Em grande parte dos casos eu não entendo coisa nenhuma do que estou estudando, leva anos para você entender alguma coisa. Mas você não, meu filho, você já sacou tudo, já sabe, tá certo? Já julgou. Se nós continuarmos fazendo isso com relação a essa nova ordem internacional, o Brasil não chegará a 2010 como país soberano. Não chega mesmo. Para desfazer esta coisa aqui, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Porque se entregar mesmo a administração da Amazônia para essas ONGs, quem vai protestar?
Ninguém pode protestar. Porque toda a oposição, entre aspas, nacionalista, entre aspas, nacionalista, esquerdista, anti-imperialista, está vinculada a essas mesmas ondas. Está entendendo? Então, justamente aquelas pessoas que estão sempre preocupadas em defender a soberania nacional, essas mesmo vão ficar quietas. Então, houve um longo trabalho, vamos dizer, de você desarmar a inteligência brasileira, porque ela realmente não entende as coisas. E na hora que a situação está bem confusa, aí você dá o passo e diz aqui, entregamos a administração para as ONGs. Não vai haver condição de você articular uma oposição a isso, porque as pessoas não estão nem entendendo. Como é que nós vamos fazer oposição se eles estão entregando para os índios, e se a gente estava lutando em favor dos índios? Então, o que é comprometer a pessoa? Está todo mundo com o rabo preso numa coisa ou na outra. Não com o rabo preso financeiramente, por corrupção, não, mas pela concepção e pelos valores que tem defendido. Está entendendo? Então, você, numa situação onde você tem, vamos dizer, uma neo-aristocracia mundial, que sob muitos aspectos, vamos dizer, é profundamente anti-americana, tá certo? Porque ela está pouco ligando para os Estados Unidos, o negócio é ela mesmo, se for preciso destruir os Estados Unidos para isso, ela o fará, tá certo? Assim como destruirá qualquer outro país, e onde você tem uma atuação multilateral, onde às vezes movimentos políticos opostos são controlados pelas mesmas fontes. Dentro de uma situação enormemente complexa dessa, nós ainda estamos tentando jogar tudo com os estereótipos dos anos 40, o petróleo é nosso, essas coisas todas. Ou seja, nós temos um nacionalismo bom para os anos 40. Nós estamos prontos para resolver os problemas da década de 40. Olavo, Oi. Nós temos ainda 5 minutos para você concluir, que temos perguntas. Então faça as perguntas, tá? Estou às ordens. Agradecemos a brilhante exposição do professor Olavo de Carvalho, que nos demonstrou muito o sentido do que é filosofar, né? O que esquecer, do que é o perguntar o núcleo, procurar identificar o problema, sem talvez conseguir ter a percepção da solução. E talvez somente nenhum de nós o possa ter e possa abarcar, enfim, todas essas modificações na estrutura mundial. Modificações essas que Vossa Excelência também demonstrou que não são modificações, quer dizer, no fundo, nós trabalhamos sempre também com o sentido egoístico do ser humano, e se o ser humano detém o poder, seja o poder das armas, seja o poder do dinheiro, ou se nós unimos o poder da arma e do dinheiro, é evidente que vamos dizer, o espectro de influência social no mundo é tremendo. Também é fato que a erosão dos valores morais e sociais da sociedade também culminam por ser instrumento de manipulação. A ignorância, obviamente, interessa na manutenção do status quo, na manutenção do poder. Eu me recordo de detalhes curiosos, né? Quer dizer, a gente podia pegar um monte de exemplos disso. Eu me recordo quando eu tinha meus 16 anos, mais ou menos, se tentou introduzir o preservativo, a camisinha, como um meio de método anticoncepcional. E era interessante que a camisinha era ligada a algo efetivamente, vamos dizer, de baixo nível. Quer dizer, não havia qualquer assimilação na sociedade, a possibilidade de se conversar sobre camisinha em qualquer foro familiar. É uma coisa absolutamente impossível. E uma grande indústria farmacêutica fez um reclame, uma propaganda, que eles mostravam uma moça, uma metáfora mostrando uma moça vestindo uma meia, dizendo que a preservativo era algo muito bonito, e nunca pegou. Aquilo era algo que nem era objeto de debate, porque era uma coisa grosseira, era ligada com prostituição, com bordéis, enfim. Não era assimilável em qualquer debate social. No passar dos anos, a tal de AIDS introduziu a camisinha não apenas como um instrumento de consumo e de comentário generalizado, como também até de políticas públicas, né? Quer dizer, dos estados comprando e distribuindo preservativo, embora hoje saiba-se, por exemplo, que se vê a camisinha como um fator de propagação da AIDS e de doenças e não como de preservação, porque de um lado ela até
traz uma liberalização nos controles sociais e morais do indivíduo, como a própria AIDS. Isso é um problema africano, até um site do governo americano, do Serviço de Saúde norte-americano. Quem for no site vai ver o governo norte-americano dizendo: olha, gente, tome muito cuidado, que a camisinha não protege de maneira eficaz contra a AIDS. Uma série de razões, entre elas que o vírus da AIDS é centenas de vezes menor que o espermatozoide, enfim. Então, quem acha que a camisinha protegeria de alguma coisa está rigorosamente equivocado. Mas esses fatos que Vossa Excelência levantou, quer dizer, mostrando os motivos egoísticos, são de fato evidentes, mas também Aristóteles colocava a própria ignorância como um fator de escravização natural, né? Quer dizer, o ignorante é um escravo da sua própria natureza. Então, de um lado, nós temos que ter um movimento de esclarecimento. De outro lado, nós precisamos ver que a sociedade não consegue, numa dinâmica muito eficiente, dar esse esclarecimento generalizado. Então, Vossa Excelência debate para as elites se formando podem ficar esclarecidas e auxiliar em movimentos de mudança. Mas, a parte disso, nós temos uma grande massa populacional que demandam serviços sociais, demandam educação, saúde, saneamento, assim por diante. Só dentro do contexto desenhado é que me parece que, não quero chamar isso de uma visão maniqueísta sua entre bons e maus, mas onde são os idealistas? Quer dizer, mesmo nos grandes grupos não há um idealismo, claro, são todos claro, manipulados. Claro que é, mas claro que há. Enfim, mas só para entender. Então, essa é só uma colocação que eu coloco para a provocação, e que talvez o que pudéssemos fazer é passar, talvez, breves questões, se o senhor preferisse, talvez, anotar, e responderia todas na sequência, se estiver bem. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Agostinho, por gentileza. Depois, quem quiser, por favor, já me fale. Apenas também, colocação breve de duas perguntas. Eu estava me lembrando, Antônio Carlos, e ao ouvi-lo primeiro, Antônio Carlos depois, lembrando de alguma coisa que dizia, escreveu Pontes de Miranda. Pior que a ignorância são os males da meia-ciência. O grande problema que nós temos é que alguém lê uma manchete e já acha que conhece todo o assunto. Mas eu tinha duas perguntas a fazer e rapidamente. Eu sou um daqueles pedantes que lê livro. Que coisa horrorosa. De acordo com a sua classificação. E ainda confessa. E ainda confesso. E outro dia, veja, não, e é questão de pedantismo mesmo, porque a gente como advogado, com mais experiência e tudo mais, eu recebo livros de presente, por incrível que pareça. Outro dia quem me deu de presente foi um desembargador, me dando os livros que o pai dele tinha, ele ia jogar fora, e o pai dele, que era advogado também, me deu, então, uma série de livros. E é interessante, porque livro realmente serve para duas coisas, né? Uma é calço de mesa, outra é para vender a peso, porque realmente é o que acontece hoje no Brasil. Mas ele me deu esse livro, e um deles que eu peguei era um livro de Benjamin Constant, não brasileiro, de 1829, falando sobre o poder mundial, e se detendo ali, na França, na Rússia, na Inglaterra, com certeza, falando dos Estados Unidos, que em 1829 ele já previa quem seria os Estados Unidos, e falando do Brasil alguma coisa que eu achei interessante, dizendo que é o seguinte, que o Brasil era um gigante que tinha o corpo na América e a cabeça na Europa. A minha pergunta hoje, primeira pergunta é essa: onde está a cabeça do Brasil hoje? Se é que tem. Se é que tem. Primeira pergunta. A segunda é o seguinte: nós temos hoje uma tendência mundial à formação dos blocos regionais. A discussão que se faz em termos de direito internacional normalmente é o seguinte: quando se forma um bloco regional, tipo União Europeia, tipo NAFTA, Mercosul, existe uma transferência de soberania, ou seja, perda de soberania do país, ou uma delegação de soberania, como querem outros. E eu fiquei muito interessado quando mencionou justamente essa questão da perda da soberania, que me parece que aí realmente é que existe, reside todo o busilis da questão. Realmente, existe uma perda, o movimento é de perda de soberania e está sendo indicado, então, seria orientação desse establishment ou não. Basicamente, são apenas duas questões para lhe criar problemas. Não, perfeito. Primeiro, respondendo aqui, mais uma? Mas eu não vou conseguir lembrar. Professor Olavo, num primeiro momento, fixou a premissa de Alex Tocqueville, que realmente é primorosa,
no sentido de síntese, de que a sociedade americana estava fundada naquela prosperidade constatada por Alex de Tocqueville, na moral judaico-cristã. Considerando que a religião judaica e a religião cristã ainda persistem no mundo e com uma certa força, como está esta moral judaica e cristã diante dessa manipulação denunciada pelo professor? Anselmo. Não, peraí, mas se acumular mais perguntas eu vou ficar maluco. Mas eu estou anotando. Faz mais. Eu anotei para o senhor. Porque tem um ditado árabe que diz: só um perfeito idiota se propõe a responder todas as perguntas. Então, eu já responder algumas. Eu poria o Anselmo. Tem mais alguém para formular? Você é a Paula. Então, Anselmo, por favor. E Paula. Acho que a gente está sem microfone, Anselmo. Então, se você puder ser breve e alto. Ambos são estudantes de Direito, por favor. Adorno, então, em Dialética de Esclarecimento, basicamente coloca que o capitalismo, então, controla a vida do ser humano, seja pela guerra deliberada ou pela guerra amenizada, que seria a indústria cultural, e ainda pela filantropia. São esses movimentos sociais que ele consideraria como vigia pobre, né? Justamente esse cinismo que o senhor atribuiu a esses movimentos ou ONGs que fazem esse tipo de política. E, nesse sentido, também eu gostaria de perguntar se o senhor concorda que a gente caminha, ou estamos ainda numa espécie de idade média, onde o conhecimento, a universidade, os livros, enfim, não é a realidade para a grande maioria da população e fica se discutindo entre elites. Essa é a minha colocação. Obrigado. Não sei se eu entendi Paula, a pergunta, última. mas... Acho que eu resumiria. Se eu estiver errado, eu falo. O Anselmo me corrige. A Paula, por favor, você passa aqui, Anselmo, por gentileza. Professor, eu tenho acompanhado, né, as notícias de jornal justamente com relação à ONU e o Conselho de Segurança, e eu queria entender melhor a intenção do Brasil de ter uma maior representatividade no Conselho de Segurança e como, e tendo em vista essa mentalidade do Brasil justamente de não estar a par do que acontece mundialmente, se essa representatividade do Brasil no Conselho de Segurança iria ser viável, mesmo poder ajudar no final, né? Quer dizer, nas decisões que hoje estão sendo proferidas e que, na verdade, não estão podendo ser executadas justamente pela falta de democratização. Não sei bem explicar isso no que acontece hoje, né? Com os membros antigos que foram desde a criação da ONU, que nunca mais foi alterada, né? Era mais ou menos isso que eu queria entender melhor. Se eu conseguir resumir as questões. Vamos lá. Bom, primeiro a minha questão é assim, onde está o idealismo na formulação das políticas públicas, como ele pode, enfim, influenciar, né, a formulação das políticas públicas? Não é melhor fazer uma por uma, eu respondo e daí você lê a seguinte? Pode ser. Eu diria, as três eu acho que tem a ver aqui. Idealismo primeiro, na formulação... eu acho essa pergunta fundamental, porque mas é tudo maligno, os caras estão querendo nos ferrar. Tá? Não, é claro que não é assim. Tá certo? Tem um verso de William Blake, né, que diz: "And Caiaphas was in his own mind a benefactor of mankind." Isso quer dizer, Caifás, quando condenou Jesus Cristo, achava que estava fazendo um bem, que era um benfeitor da humanidade. Tá certo? Quer dizer, nós temos sempre que tentar interpretar as pessoas e os grupos, em primeiro lugar, o primeiro elemento que nós temos. Então, para compreender uma situação, isso já dizia Aristóteles, a primeira coisa é o discurso do agente. O que o agente diz a respeito daquilo que ele mesmo está fazendo. Tá certo? Nós não precisamos nem concordar, nem discordar, mas este elemento é, vamos dizer, um componente da situação. Quando nós vemos o discurso dos agentes da nova ordem mundial, dos inumeráveis agentes que tem, você vê que existe ali uma grande quantidade, tá certo, de utopismo humanitário. Os caras acham que estão fazendo um grande negócio mesmo. Cecil Rhodes acreditava que, vamos dizer, o futuro da humanidade dependia daquilo que ele estava fazendo, tá certo? Então, eles podem estar totalmente enganados, mas nós não podemos dizer, não, esse pessoal só está agindo por interesses malignos, tá certo? Não, a coisa realmente não é assim,
Tá certo? A coisa pode ser objetivamente maligna, embora não sendo subjetivamente. O sujeito pode estar assentado numa visão falseada da realidade e pode, sobretudo, ele estar agindo, vamos dizer, num âmbito, numa dimensão, num horizonte que é muito maior do que ele mesmo compreende. Então, como diz, o sapateiro subiu além das chinelas. Tá certo? E é justamente por esta pretensão, vamos dizer, abusiva, que se torna maligno. Quando você vê, se você estudar a história de Adolf Hitler, você verá em Hitler uma coisa muito peculiar. Ele não era um sujeito inculto. Ele sabia páginas e páginas de Nietzsche e Schopenhauer de cor. Sabia, vamos dizer, as óperas de Wagner de cor e tal, mas tinha uma coisa característica: ele só tinha cultura alemã. Ele nunca na vida tinha lido um único livro estrangeiro. Não é uma coisa estranha? Aqui existe um personagem caricato, que é assim que é o Policarpo Quaresma. Tudo que é estrangeiro, Policarpo Quaresma não lia. E existe um sujeito que fez a caricatura de si mesmo, um escritor francês chamado Paul Léotot, tá certo, que era um nacionalista francês, e perguntaram para ele se ele tinha lido a Bíblia. Ele disse: eu não leio livros que não foram escritos em francês. Então, como é que um tipo assim, vamos dizer, profunda, totalmente provinciano na sua cultura, ao mesmo tempo ele tem planos de escala mundial? Não é esquisito? Pelo menos o Policarpo Quaresma queria reformar só o Brasil. Mas Hitler, só sabendo da Alemanha, queria reformar o mundo. Não é normal isto. É totalmente esquisito, desproporcional. Este problema, vamos dizer, do incapaz, que tem um poder infinitamente superior ao seu horizonte de consciência, é um fenômeno da modernidade. Porque os meios de poder aumentaram muito. E eles podem concentrar facilmente na mão de incapazes. Então, admitamos a hipótese: na cabeça dele, Hitler era um benfeitor da humanidade. Só que é o seguinte: ele não sabe o que é humanidade, ele não sabe o que é o bem, tá entendendo? Ele está no mundo da lua e querendo nos impor aquela, vamos dizer, aquela visãozinha desse tamanho que ele tem. Ele quer nos vestir aquela camisa de força. Você está entendendo? Então, vamos dizer, não podemos julgar as pessoas nem pelo seu idealismo e nem pela sua má intenção. O problema não é este. Você não precisa de má intenção para você fazer um estrago extraordinário. Basta você estar lidando com coisas que estão acima da sua capacidade. Porque aí, isso já implica a prepotência. Quer dizer, é o ignorante que não compreende as coisas e quer lhe impor a sua visão. Eu acho que existem mais pessoas, o mal no mundo vem mais disto aqui, vamos dizer, do que da malícia consciente. Eu tenho três que eu acho que a gente pode consolidar, que é a do Dr. Agostinho Papaula, que é onde está a cabeça do Brasil, se há uma perda de soberania, uma delegação de soberania, e esse papel do protagonismo do Brasil nos foros internacionais, principalmente no Conselho de Segurança, se tem benefícios ou não para o país e para a humanidade, vamos dizer assim. Você veja, se você pensar a cabeça do Brasil, e você estudar a história da inteligência brasileira, a inteligência, vamos dizer, a classe letrada atuante, aquilo que o Pierre Bourdieu chama as classes falantes, quer dizer, as pessoas que atuam através do conhecimento. Se você pegar a elite letrada do tempo do Império, tá certo? Ela era de nível internacional. Qualquer um daqueles, um Oliveira Lima, um Joaquim Nabuco, tá certo? Era idêntico a qualquer outro, qualquer concorrente americano ou europeu. Isso foi caindo, até um ponto do inimaginável. Né? Quer dizer, a degradação intelectual do Brasil, ela não pode mais ser, não há mais meios de descrevê-la. Eu outro dia até estava lendo as apostilas daquele pedagogo romeno, Reuven Feuerstein, que é especialista em recuperar a inteligência de meninos retardados mentais. E ele obtém sucesso. Ele pega um sujeito retardadinho mental, daqui a pouco o rapaz está estudando cálculo integral. Realmente ele tem uma técnica fantástica para isso. E ele faz uma lista de 28 deficiências básicas da inteligência humana. E eu fui pegando uma por uma
e analisando discursos públicos, tá certo, de intelectuais à luz daquilo. Não estou brincando. Parece cômico, mas não é. Eu estou falando a sério. Ele diz, por exemplo, a incapacidade de você apreender constantes por trás de um fluxo de acontecimentos. Isso no Brasil é quase obrigatório. A incapacidade de você produzir mais de uma hipótese. Você não tem mais de uma hipótese. De cara já aposta numa hipótese, todas as outras ele não chegou a pensar naquilo. E assim por diante. Então, as 28, eu falei, mas peraí, mas as 28 no Brasil não são deficiências, elas são simplesmente a regra do jogo, é esta. É isso que fazem nossos professores universitários. Eles estão repassando esta deficiência de geração em geração. Isso se tornou inteiramente normal. É por isso que, por exemplo, eu estou escrevendo, porque tenho essa coluna na mídia, vai fazer mais de 10 anos. Eu nunca disse alguma coisa, tá certo, que não fosse respondida com outra completamente diferente. Nunca tocaram no assunto. Nunca. Se eu digo, essa semana, por exemplo, eu estava reclamando, o movimento gay está fazendo um assédio judicial contra o Dom Eugênio Salles. Junta 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, todo mundo mete processo nele. Eu digo, pô, mas isso aí é uma sacanagem, uma prepotência. O que me responderam? Homofobia. Espera aí. Quer dizer que se juntasse, digamos, 1.000 religiosos para fazer um assédio judicial contra um gay, seria mais decente? É isso que você está querendo dizer? Ou seja, eu não estou discutindo nada de negócio de homossexual, estou falando desse procedimento judicial, não dá para focar nisso aqui, a pessoa logo muda de assunto. Isso é 100% assim. Nunca houve uma única discussão de alguma coisa que eu dissesse, um único artigo meu, que versasse sobre o mesmo assunto do artigo. Nunca. Então isso já se tornou normal. Então esse é um caso para o Dr. Feuerstein, não para mim. Então, bom, só para você... Isto, então, onde for parar a cabeça brasileira, eu digo, olha, é assim uma espécie de buraco de tatu, está lá dentro. Nós metemos a cabeça embaixo da terra, cobrimos, tampamos e não queremos saber de coisa nenhuma. Na medida que você faz isso, o que acontece? Você não entende a situação, você não consegue elaborá-la intelectualmente, então você se torna um cara impulsivo, você fica com os nervos à flor da pele, e você se sente o tempo todo ofendido, perseguido, magoado, desprezado, humilhado, tá certo? E você começa a protestar. Então, o que se faz no Brasil é só a expressão, vamos dizer, de emoções baixas. Inveja, rancor, suspeita, paranoia, o tempo todo. Então, assim, nós estamos o país está muito doente. Mas muito doente. Eu acho assim, um país onde, você vê, eu sempre fui respondido, sempre, como se eu fosse um representante de uma organização ultradireitista que está com propostas políticas, etc. Eu digo, mas peraí, mas eu não sou isso, porra. Eu não sou, nunca fui, não sou capaz de conceber que eu seja, não sou capaz de conceber eu falando em nome de quem quer que seja, a não ser do meu mesmo. Então, se monta em toda a discussão uma situação fictícia. Você está entendendo? Quer dizer, bom, não tem direita nenhuma falando, nós precisamos de uma direita, de um partido, uma organização de direita riquíssima e perigosa. Quem tem aí na mão? Tem esse tal de Olavo de Carvalho, fica sendo ele. Eu digo, mas isso é muito louco, porra. Aquele negócio, vamos parar de palhaçada? Não pode parar. Então, isso quer dizer que o teatro brasileiro, nós seguimos tanto com esse fingimento, que agora não podemos voltar mais atrás. Isso é eu tenho um amigo meu que era um gênio da psicologia clínica, ele dizia, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, aí o Brasil já neurotizou. Nós estamos incapazes de pensar. A nossa única chance é parar para examinar as coisas como são. Ora, no Conselho de Segurança. Bom, um lugar no Conselho de Segurança, nós queremos um quarto melhor no hospício, é isso? Não tem nada que fazer na ONU, pô. Não tem nem que estar lá. Ela só nos faz mal. O problema da nossa previdência vem da ONU, o problema da nossa educação vem da ONU, o problema da saúde vem da ONU, o problema vamos dizer, do banditismo vem da ONU, tudo. Quer dizer, a ONU vem nos ensinar a resolver nossos problemas.
Por que não resolve o problema dela? Por exemplo, vocês sabem qual é a maior taxa de pedofilia no mundo? Os assistentes sociais da ONU. Se fala de padre católico, bom, tem aí 50 padres católicos. Para cada padre católico que pegou um menino, tem 500 cara da ONU que pegaram menino, sobretudo na África. Eles não conseguem resolver nem isto. Eu acho que a ONU tem que fechar. Tem que acabar com esse negócio. Você veja o caso do Iraque. Quanto tempo eles ficaram discutindo o Iraque? O total de vítimas, de presos políticos mortos no Iraque, parece que é 300 mil. Mais ou menos isso. Se não for 300, 250, alguma coisa assim. Você divide isso aí pelo tempo que o Saddam Hussein governou aquele negócio, dá 30 pessoas por dia. Quer dizer, cada novo dia de discussões, mais 30, e mais 30, e mais 30, e mais 30. De repente, chega uma hora que o Bush diz, perdi a paciência, agora eu vou lá e invado. Diz, muito bem, morreu 3 mil pessoas. Total, que morreu é 3 mil, 4 mil. Eu digo, bom, se você prosseguisse a discussão por mais 3 meses, ia morrer mais ainda. Então, todas essas pessoas que morreram durante o tempo que a ONU ficou discutindo, não precisariam ter morrido. Então, falaram, foi certo invadir o Iraque? Eu, no começo, eu achava errado. Na hora que abriram as covas e começou a aparecer cadáver, falaram, claro que foi certo, tem que parar essa porcaria já. Você não pode reconhecer a soberania a soberania é isso, o cara vai matar a sua própria população o tempo todo, sem parar. Então, não interessa se foi guerra de petróleo, esse negócio acabou e já era para ter acabado há muito tempo. Tá certo? Então, eu sinceramente não sei qual é a vantagem de estar na ONU. Tem as duas perguntas finais aqui. E a pergunta dele sobre o negócio da indústria Anselmo, cultural. que, se eu entendi a pergunta, Anselmo, enfim, entende que também que os livros podem ser instrumento de manipulação, seria isso. Quer dizer, o próprio livro não ser um instrumento de libertação, mas de manipulação, talvez em síntese. Bom, manipulação do conhecimento. E finalizando com a pergunta do Fernando, como está a moral judaico-cristã nos dias de hoje? As duas perguntas, uma encaixa com a outra. Bom, então, você veja, os autos do processo não são instrumento de manipulação? Então os dois ali tentando manipular o juiz? Então ele diz, não quero ser manipulado, então não vou ler nada disso, mas senão eles vão me enrolar. Mas é claro que, veja, todo e qualquer discurso, sobre o que quer que seja, ele tem que ser interpretado primeiro como discurso do agente. Ou seja, o sujeito diz uma coisa, esta é a definição que ele está dando dele mesmo. Tá certo? Seja com o intuito de te manipular, seja com o intuito de se justificar, este é o primeiro nível de entendimento do texto que você tem que ter. Depois, no segundo nível, todo e qualquer discurso é resposta a um outro discurso. Então, contra quem ele está falando? Então, daí você começa a articular a autodefinição que o sujeito se dá e articula numa outra. Em terceiro lugar, todo e qualquer discurso é um componente de uma situação de discurso. Então, quando você pega, primeiro, a autodefinição do agente. Segundo, a relação que ele tem com o seu antagonista, o seu parceiro, etc, etc. E terceiro, ele, quando um componente da situação, fala, bom, se você, depois de tudo isso, você conseguir ser manipulado pelo discurso, é porque tu é muito burro. Agora, você é manipulado por quê? Porque você não faz essa análise. Ou quando faz, você já tem, vamos dizer, uma desconfiança seletiva. E na desconfiança seletiva, você oculta a sua própria posição dentro da coisa. Você pode dar uma descrição até exata do fenômeno que você está dizendo, mas você está ocultando a sua função lá dentro. É o que fazia Theodor Adorno. A indústria cultural é financiada pelo capitalismo. Quem financiava a escola de Frankfurt? Estas mesmíssimas forças que eu estou me referindo. Então, se o teu dinheiro vem de lá, tá certo? É porque, não porque você esteja servindo necessariamente a interesses escusos, não é disso que eu estou falando. Mas você tem uma articulação no conjunto. Se você pega a indústria cultural, o Brasil está cheio de livros sobre a indústria cultural. Todas analisam a indústria cultural como um instrumento de dominação capitalista. Sim? Não é assim? 100%? Deu muito bem. Você pega a estrutura do capitalismo
e pega a indústria cultural e coloca uma dentro da outra. Só que você está esquecendo um terceiro elemento. Qual a composição sociológica, né, das pessoas que fazem a indústria cultural? Sociológica, ideológica, etc, etc. Se você perguntar assim para mim, olha, se você pegar toda a indústria cultural brasileira, pergunta assim, quantos moralistas reacionários judaico-cristãos tem na indústria cultural? Resposta, nenhum. Só tem progressista, feminista, socialista, etc, etc. Eu digo, bom, a composição sociológica e ideológica é esta. Isto não é um elemento importante da situação? Estão compreendendo? Então, é claro que a indústria cultural é um componente importante da estrutura do capitalismo, mas ela funciona a favor ou contra? Ela foi feita para manter o status quo ou foi feita para mudá-lo? E para mudá-lo, vamos dizer, transferir o poder da mão dos capitalistas para a mão de quem? Eu digo, é sempre assim, dos capitalistas para os metacapitalistas. Sempre. Através de quem? Dos bons serviços prestados pela intelectualidade esquerdista, incluindo Theodor Adorno. Então, quando um sujeito ele entende, ele consegue descrever fenômenos da realidade, mas ele não sabe qual é o papel que ele está tendo ali, ele está como que em estado de transe, em estado de hipnose. Ele é um sujeito que está representando uma peça, mas ele esqueceu que é peça. Ele acha que é realidade. É isto que eu chamo, é um estudo que eu fiz, chama paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é quando o eixo da descrição que o sujeito dá da realidade não coincide com o eixo da sua situação existencial. Então é como se ele estivesse aqui, mas ele está descrevendo esta sala como se ele estivesse lá na outra rua. E uma coisa não combina com a outra. Toda a escola de Frankfurt padece de paralaxe gravíssima, gravíssima. Nenhum deles nunca sabia onde estava. Eram pessoas inteligentes, brilhantes, só que estavam todos na mão da lua. Como diz, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá. E o Brasil inteiro também padece de paralaxe. E voltando a esta pergunta. Nós sempre estamos analisando as coisas, não desde a nossa experiência real. É difícil, você analisar desde a experiência é difícil. Por quê? Porque a experiência não vem com nome, não vem com palavras, tá certo? Ela sempre vem confusa. E você fazer todo o trabalho de abstração que vai da sua experiência singular, conseguir expressá-la em termos gerais, é dificílimo. Então o que você faz? Você pega os termos que já estão prontos. Quando uma vez eu trabalhava numa revista feminina, chamada Nova, não sei se ela existe ainda, e tinha ali várias sessões de cartas. As mulheres escreviam, e uma escrevia para conselheiro pedagógico, outra para conselheiro jurídico, outra para conselheiro médico. E um dia chegou a carta de uma senhora de Pernambuco, dirigida ao conselheiro médico da revista. E ela dizia assim: doutor, eu estou com um grave problema de ejaculação precoce. É claro que ela não tinha este problema, ela tinha algum. Não sabendo expressá-lo, ela expressou, né, pegou uma expressão padronizada e disse, deve ser isso. As nossas análises são todas assim. Mulher se queixando de ejaculação precoce, homem se queixando de problemas menstruais. Eu digo, bom, algum sofrimento você tem, mas não deve ser esse. Está entendendo? Então, nós precisamos começar a tentar dizer a nossa experiência, por mais difícil que ela seja. Ela não tem nome. Agora, não vai pegar assim, esses vamos dizer, conceitos prontos e tentar se virar com eles. Isso nunca dá certo. É melhor você chegar e dizer, olha, eu tenho um problema qualquer que eu não sei o que é, do que você se queixar de um problema que você não tem nem pode ter. Agora, vamos à última pergunta, né? Que é a moral cristã, judaico-cristã nos dias de hoje. Dr. Fernando Lobo dessa. Bom, quando Tocqueville disse que o segredo do sucesso americano era exatamente a articulação que eles tinham feito entre a economia liberal e a moral judaico-cristã, ele disse uma coisa de uma importância extraordinária. Você não pode esquecer que a moral judaico-cristã, ela surge, vamos dizer, em sociedades muito mais simples do que a nossa. Tá certo? Você tem uma homogeneidade cultural muito maior, tá certo? E não se esqueça que quando Moisés desceu do Alto Sinai com os 10 mandamentos, quantas pessoas tinham lá embaixo esperando ele? 40 mil. 40 mil é uma pequeniníssima cidade do interior.
Não é isso? Bom, e se Moisés, você vai levar os 10 mandamentos aqui para, sei lá, para a China, 2 bilhões de pessoas. Moisés voltava correndo para o Alto Sinai e falou, não vou descer lá não, pô. Eu não sou trouxa de querer mandar em toda essa gente ao mesmo tempo. Numa sociedade complexa dessa, que tem até o fenômeno que o cara chama de multiculturalismo, a homogeneidade moral é uma utopia completa. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer um arranjo sábio. O único país que tinha o segredo desse arranjo sábio era os americanos. Tinha, não tem mais. Se você... diz, bom, nós vamos abolir a moral judaico-cristã e agora nós estamos, vamos dizer, ou vamos inventar outra, ou ficar sem nenhuma, vamos nos guiar pelas leis de mercado, vamos nos guiar pelos ideais socialistas, etc, etc. E você está muito louco. Essas coisas não se fazem assim. Primeiro, a pessoa não tem ideia do que seja uma religião. Acreditam que a religião é um negócio de fé. A religião é uma doutrina na qual você acredita sem ter razões para acreditar. Todo mundo acha que a religião é isso. Até quem acredita em religião acredita. Eu digo, nenhuma religião é isso. Entre o surgimento do cristianismo e a formulação da doutrina cristã passaram-se alguns séculos. O cristianismo não aparece uma forma de doutrina, aparece uma forma de uma série de acontecimentos com um impacto formidável, entendeu? Que só muito gradativamente, ao qual só muito gradativamente as pessoas dão uma expressão doutrinal. Ou você consegue imaginar, pelo menos vivenciar imaginativamente esses acontecimentos, para você, vamos dizer, conseguir de algum modo penetrar na atmosfera originária daquela religião, ou você nunca vai saber o que é a religião. Você pegar o que é o judaísmo, é um conjunto de crenças, digo, não, é a história real do povo judeu ao longo dos milênios, conservada na memória coletiva. Ou você consegue conceber isso, ou você nunca vai saber o que é judaísmo. Agora, todo mundo discute religião acreditando que é um formulário de crenças prontinho, no qual ou você acredita ou não acredita. Que estupidez é essa? As religiões são o único elemento criador de civilização. Não tem outro, não existiu, nem vai existir outro jamais. Se as pessoas acham que elas podem inventar uma civilização em laboratório, eu digo, elas vão produzir monstros. E ora, se você pensar, há 200 anos nós temos feito isso, nós temos inventado sociedades que são monstros. O que é a sociedade, a maravilhosa sociedade liberal da Revolução Francesa, né? Nós vamos libertar a humanidade da opressão. Daí assim, em 3 meses você mata mais gente do que a Inquisição Espanhola tinha matado em 4 séculos. E daí, não, isso aí está errado, nós temos que inventar outro. Não, fazer o socialista. Tá certo? Porque esses caras eram os burgueses vendidos. Chega o socialismo e mata 1000 vezes mais gente. E daí aparece, não, o socialismo está errado, porque se fizer o socialismo internacional tem que ser o socialismo nacional. O nazismo mata mais ainda. Mas quando é que vai parar esse negócio, porra? Essa história de achar que você pode inventar um mundo, isto tem que parar. Entendeu? Qualquer sujeito que diz, eu tenho aqui a proposta do mundo melhor, eu já me escondo embaixo da cama. Está entendendo? E os caras então estão inventando, já inventaram o mundo da democracia francesa, o mundo do socialismo, do nacional-socialismo, etc. Agora estão com a nova ordem mundial. Se fosse possível, vamos dizer, lançar um programa, o meu programa é inteiramente negativo. Eu falo, ora, mundo melhor não, de jeito nenhum. Vamos tentar entender isso mais ou menos como está. E quanto menos você mexer. E nesse sentido, eu posso dizer, eu sou um conservador. Conservador é um sujeito que tem medo de mexer nas coisas para não piorar. E em medicina você tem 2 orientações, são a orientação radical e a orientação conservadora. Radical o que quer? Não, vamos operar lá, cortar esse negócio. Nem tem orientação conservadora. Espera aí, vamos ver direitinho. Bom, eu decididamente estou nessa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum plano de mundo melhor e eu já vi todos os planos de mundo melhor, todos, sem exceção, sempre terminaram em genocídio. Então, se for para terminar com vamos dizer, um apelo, é isso, fujam do mundo melhor. Tá, obrigado. Tá bom. Temos a agradecer a aula do professor Olavo de Carvalho. Certamente todos sairemos
com muito mais indagações do que respostas, que parece ter sido a provocação de Vossa Excelência. E sobre engenharia social tem um livro muito bom, que é o do Paul Johnson, Modern Times. No Modern Times, o Paul Johnson traça todo o século XX as várias experiências de engenharia social, que demonstrando todas as experiências sociais terminando em genocídio e continuam terminando em genocídios, como o senhor bem colocou. Eu passaria a Vossa Excelência pelas mãos do nosso membro, a quem agradeço, que fez essa ponte, convidando Vossa Excelência para a participação, uma placa comemorativa desta data, que diz: a Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão de Comércio Exterior e Relações Internacionais, tem a honra de homenagear com a presente placa o ilustre conferencista, professor Olavo de Carvalho, pela brilhante conferência proferida nesta data, sobre o tema Brasil perante os conflitos da nova ordem mundial, oportunidades e desafios, São Paulo, 6 de agosto de 2004. Assina o nosso presidente Luiz Flávio Borges Durso, presidente desta casa, e eu como presidente dessa comissão. Muito obrigado. Professor Olavo, essa casa fica aberta a Vossa Excelência. Nós vamos ter a continuidade agora da nossa reunião. Pediria que o nosso vice-presidente, o doutor Fernando, acompanhasse o nosso conferencista. Muito obrigado.